Apocalipse, capítulo 17, é o texto que consideraremos hoje. Nós entramos hoje no quinto ciclo de Apocalipse, encerramos na semana passada o quarto ciclo, e então entramos hoje no quinto ciclo. E esse ciclo vai falar sobre o julgamento da grande meretriz, uma outra auxiliadora do dragão. Nós vimos no começo do ciclo passado, no capítulo 12, que o dragão ele se coloca de pé diante da mulher para devorar o Cristo bendito Salvador. Mas o dragão então sofre uma derrota. Ele é derrotado pelo menino que é arrebatado aos céus e ele não pode destruir o menino. Sim, de fato, ele matou o Cristo, mas o Cristo venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos e ele não pôde mais vencer o Cristo. E como ele não pôde vencer o Cristo, ele se colocou para batalhar contra aqueles que seguem o Cristo. Para batalhar contra os 144 mil, para destruir e perseguir os descendentes da mulher, que é a igreja. Então, nessa batalha, ele chama dois ajudantes, a besta que emerge do mar, representando os poderes políticos, e a besta que sobe da terra, representando o engano religioso, falso profeta, que destrói também as pessoas. Nós seguimos então com o juízo, mas agora nós veremos essa mesma história de outro prisma. Nós veremos como que a besta que sobe do mar trabalha. Como que ela trabalha para destruir o povo de Deus. Quais são as estratégias de Satanás? E nós vemos que junto com a besta que sobe do mar, e mais especificamente montado em cima da besta, há uma grande meretriz. E nós veremos então o juízo dessa grande meretriz. A primeira coisa que é preciso que nós tenhamos em mente ao interpretarmos Apocalipse é entendermos que imagens transmitem conceitos. Uma imagem nos é dada e essa imagem transmite alguns conceitos e nós precisamos então entender isso de forma muito clara. Por exemplo, a igreja de Cristo Jesus, ela é chamada em Apocalipse de a noiva do Cordeiro. Mas não apenas noiva, ela é chamada também de uma cidade, a Nova Jerusalém. A igreja de Cristo ela é retratada como coluna e baluarte da verdade. É tolice você imaginar que a igreja de fato é uma coluna. Não, a igreja não é uma coluna, mas a igreja sustenta a verdade. Não, a igreja não é uma mulher, mas ela é a noiva de Cristo. Representa que nós temos uma aliança com o nosso Cristo. A igreja é a Nova Jerusalém, porque Cristo, nosso Deus, habita no meio da igreja. É tolice nós olharmos então para imagens que Apocalipse nos dá e não entendermos quais conceitos que essa imagem aponta. Isso é muito claro para a gente na língua portuguesa, né? Quando eu digo, essa mãe só passa a mão na cabeça desse menino. Obviamente, eu não estou dizendo que tem uma mãe que fica passando a mão na cabeça do menino, não. Mas tem um conceito por trás dessa expressão. Quando nós dizemos, ele deu um tiro no pé, não é que a pessoa deu um tiro no pé, mas que ela se atrapalhou, ela mesma se destruiu. E é necessário, então, que nós entendamos esse conceito. O conceito que será colocado diante de nós hoje, então, é de uma grande meretriz. A grande prostituta. Aquela que, por meio da sua idolatria, ela quer e procura corromper o povo de Deus. E nós veremos, então, a queda dessa grande meretriz. E o título da nossa mensagem é O Fim da Grande Meretriz e de todo amor idólatra. Nós vamos ver nessa mensagem hoje qual é o fim, como que acaba a grande e poderosa meretriz que, da mesma forma que a igreja representa, a igreja é a noiva do Cordeiro e a igreja é uma cidade, a Nova Jerusalém. A grande meretriz é uma mulher, uma grande meretriz. Ao mesmo tempo, ela é uma cidade, a Babilônia, ou a Roma, ou toda aquela cidade, todo aquele sistema político e religioso que se opõe a Deus. Então, quando nós estamos falando da grande meretriz, nós estamos falando daqueles que se opõem à igreja de Cristo. A grande meretriz se opõe à noiva de Cristo. A Babilônia se opõe à Nova Jerusalém.
É preciso que nós entendamos esse conceito. E nós veremos então que a grande meretriz terá um fim trágico, mas não só ela. Todos aqueles que habitam nessa grande cidade, Babilônia, porque a grande meretriz é a Babilônia. O fim da grande meretriz é o fim de todo aquele que confia na grande meretriz. Portanto, o título da nossa mensagem hoje é o fim da grande meretriz e de todo amor idólatra. Todo amor idólatra acaba assim. Então, eu quero convidar você a ler comigo e ler com atenção e com fé, ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 17. Nós leremos todo o capítulo, então nós iremos considerar a mensagem em 4 pontos. O primeiro ponto, irmãos, vai estar entre o verso 1 e 2 e vai falar sobre a introdução dos personagens. Nós vamos entender então quem são os personagens, quem é a grande meretriz, quem é então a besta. Nós vamos então considerar os personagens. No segundo momento do nosso sermão, se você quiser acompanhar, está na página 4 da ordem de culto. No segundo momento do nosso sermão, nós veremos a descrição da grande meretriz, a descrição da grande prostituta, e está do verso 3 ao verso 6. Num terceiro momento, nós vamos ver o anjo ajudando João. João fica perplexo, ele não entende algumas coisas, então o anjo o ajuda, interpretando essa visão, é a visão que ele tem. Então, nós estamos relativamente, apesar de um texto longo e complexo, nós temos aqui o anjo explicando para João. Então, se a gente atentar, nós iremos entender o que essa visão significa. E o anjo explica em 4 partes. A primeira, João fica confuso, o anjo então o consola nesse sentido e diz que ele vai explicar que João não precisa, não tem motivos para ficar confuso. Depois o anjo vai dar a João a interpretação de quem é a besta. Depois o anjo vai dar a João a interpretação do que são as 7 cabeças dessa besta. Depois a interpretação do que são os 10 chifres. Nós iremos encerrar nossa mensagem, considerando o verso 15 e o verso 18, com uma guerra civil e a destruição da prostituta. Aí uma guerra civil nesse texto. E a prostituta, a grande Babilônia, aquela que seduzia o povo com a sua prostituição, ela é destruída de uma forma muito interessante. Diferente da forma que nós temos visto. Nós temos visto Deus trazendo juízo por meio de pragas. O próprio Cordeiro vem, destrói e acaba com toda iniquidade. Mas nós vemos e veremos hoje que há um aspecto onde que o mal é destruído por si mesmo. Os próprios inimigos se destroem no campo de batalha e o povo de Deus vem então para vencer. Nós veremos a grande prostituta sendo destruída pela besta. Acredite você, se quiser. Apocalipse capítulo 17, meus irmãos. Assim diz a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Ouça com atenção e com fé. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era
agora não é. Entretanto, virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. Este é um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberam autoridade como reis junto da besta. Eles têm um único propósito. Darão seu poder à autoridade da besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levado-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Deus bendito e santo, nós amamos ao Senhor. E mais uma vez, Deus, pedimos o teu auxílio para que nós possamos compreender qual é o fim da grande Babilônia. Senhor, nos ajude a compreender de forma clara qual é o fim de todo o amor idólatra. E nos ajude, uma vez que compreendemos o fim da grande Babilônia, uma vez que compreendemos o fim de todo amor idólatra, que nós nos livremos, Senhor, da Babilônia. Que a Babilônia não encontre espaço em nosso coração, mas que nós possamos ter o nosso amor devotado única e exclusivamente ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e oramos em nome de Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Amém. Meus irmãos, em As Crônicas de Nárnia, nós temos uma cena onde Edmundo encontra a feiticeira Jades, a feiticeira branca. E ele então propõe que Edmundo traia a sua família. Ele propõe e oferece para Edmundo, para que Edmundo então traia os seus familiares, porque eles são chatos. Ele propõe que Edmundo coma, ela propõe prazer para Edmundo. Edmundo, vem aqui comigo e você vai encontrar o manjar turco. E ele entrega então para Edmundo aquele doce que Edmundo amava. E Edmundo então, ele se entrega à feiticeira branca. A feiticeira prometia a Edmundo prazer. Ela prometia para Edmundo paz. Mas no fim das contas, o que ela entrega para Edmundo, Edmundo então de fato trai os seus irmãos, acreditando que encontrará satisfação ao lado da feiticeira branca. Contudo, Jades apenas manipula Edmundo, usando ele para atacar Aslan e destruir Nárnia, resultando então na morte de Aslan. A traição de Edmundo resultou em morte. O fato de Edmundo confiar em uma falsa promessa resultou em morte. Assim como Edmundo, a meretriz de Apocalipse 17 se alia à besta. Ela está do lado da besta, junto com a besta, entregando-se ao prazer e à sedução. Porém, a ironia é que ao final, a própria besta, que ela considerava sua aliada, a destrói. Meus irmãos, assim são os nossos ídolos. Assim são os falsos deuses, todos eles. Eles prometem satisfação, eles prometem alegria, mas eles entregam morte. A feiticeira branca prometia a Edmundo: esteja comigo, coma o manjar turco, esteja do meu lado e você vai encontrar satisfação. E ele então está do lado da feiticeira branca, mas o que ele encontra é morte, a morte do seu amado, a morte de Aslan, que representa Cristo e que morreu no lugar dos pecadores.
Da mesma forma, a grande prostituta, ela promete prazer, só que o fim dela é a morte. Assim são os nossos ídolos, assim são os nossos pecados. Eles nos prometem satisfação. Se vocês tão somente comerem do fruto, se vocês tão somente viverem como vocês querem, vocês vão obter prazer. Então nós, enganados pelo pecado e pela falsa promessa do pecado, acreditamos nele. Mas o pecado nunca entrega satisfação. O pecado sempre entrega a morte. E é exatamente isso que acontece com a grande meretriz. Ela então, se aliando à besta e com todo o seu poderio, e o fim da grande Babilônia é a destruição. O fim do pecado, o fim de toda idolatria é a destruição. É exatamente isso que nós vamos ver, meus irmãos, hoje em 4 etapas. Primeiro, eu quero convidar você a refletir sobre os 2 primeiros versos e a gente conhecer um pouquinho dos personagens. Verso 1 e 2 diz o seguinte: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse. Então, nós temos aí uma sequência da exposição anterior do Tales, onde que um daqueles anjos que tinham as 7 taças se aproxima de João e disse para João, e diz: João, eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. João, eu vou te mostrar qual é o fim, qual é o julgamento da grande prostituta. É como se Apocalipse capítulo 17 fosse um zoom em uma das taças. Porque em uma das taças nós já tivemos, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia, ela foi, ela sofreu uma queda, ela foi destruída. Mas como que essa queda se deu? É isso que nós iremos ver. Então, João promete para a gente, ele faz uma promessa o anjo promete para João que ele veria o julgamento dessa grande prostituta. Nós temos aí na ordem de culto, na página 4, um comentário do Grant Osborne sobre essa parte. Ele diz o seguinte: essa seção concentra o foco em Roma, a grande Babilônia, com mais 2 metáforas distintas e enredos radicalmente diferentes. O capítulo 17 centraliza em Roma como a grande prostituta, que ficou embriagada com o sangue dos santos, ao passo que o capítulo 18, que o Robson vai expor na próxima semana, compreende Roma como a grande cidade destruída. Roma, uma mesma coisa, você tem 2 representações para ela. Da mesma forma como eu coloquei no começo da mensagem. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a nova Jerusalém. Aqui, a Babilônia, aquele sistema que se opõe a Deus, a grande prostituta, ela é apresentada como uma mulher e ela é apresentada como uma cidade. No próximo comentário diz o seguinte: ela é chamada de grande, porque é a grande Babilônia, um símbolo de Roma e do império da besta. Um termo que aparece no capítulo 17, do verso 1 ao 5, verso 15 e o verso 16, e em 19, 2. Retrata Roma como a responsável por conduzir o mundo à imoralidade e à apostasia religiosa e idólatra. Presta atenção, por que essa figura de grande prostituta? Para se referir a Roma, a uma cidade. Como uma cidade pode ser a grande prostituta? A imagem da prostituição, para retratar tanto a imoralidade quanto a idolatria, é comum no Antigo Testamento. Fala-se de Israel com espírito de prostituição e perambulando como uma prostituta pelas ruas. E a parábola das 2 prostitutas em Ezequiel 23. Jerusalém tornou-se uma prostituta, Isaías 1, 21. A imagem é sempre de alguém que não somente comete a fornicação, mas leva outros a fazê-lo, ou seja, age como uma prostituta. Essa é a ideia aqui. Em Apocalipse 17, pois Babilônia, Roma, tornou-se uma prostituta, levando outras nações à imoralidade e à idolatria. A prostituta é claramente Babilônia, Roma, retratada em toda a sua depravação sedutora. Sentar-se sobre uma nação implica em conquistá-la e controlá-la. Nós temos então essa grande prostituta sentada sobre a Babilônia, no sentido de que ela controla e ela governa. O espírito que está por trás da Babilônia é um espírito que se opõe a Deus.
que não ama ao Senhor e que se opõe a tudo aquilo que Deus considera como justo. Então nós temos então a noiva do Cordeiro. A igreja de Cristo Jesus é aquela que está comprometida com Cristo e se entrega a Cristo e é santa ao Senhor. Ela se compromete com o Senhor e não com os falsos deuses. Porém, a nossa cultura coloca outros deuses. Ela nos levanta ídolos que não podem salvar. Nós somos levados então a confiar e colocar nossa esperança nessas coisas. E o que nós veremos é que tudo aquilo que a grande Babilônia coloca, e toda a sua ostentação, e toda a sua beleza, toda a sua grandeza, tudo isso passa e é corroído. Toda a sedução da grande Babilônia, tudo aquilo que a grande Babilônia oferece como algo elevadíssimo, tudo isso será destruído. O que a nossa cidade considera como algo que é valioso? Meus irmãos, nós estamos em um reino, e o reino de Deus é um reino completamente invertido. As coisas e os valores do reino são opostos aos valores do mundo. Esse mundo acha que é legal ganhar e reter, e ter mais, e sucesso, e fama, e dinheiro, e busca essas coisas. Mas nós sabemos que todas essas coisas passarão. E o Evangelho nos ensina a servir, a não viver para nós, mas entregarmos a nossa vida, a servirmos o nosso Senhor e o nosso próximo. O Evangelho nos ensina entrega. Então, a mensagem do Evangelho é oposta à mensagem da Babilônia, é oposta à mensagem cultural. Nós temos então o anjo dizendo para João: João, eu vou te mostrar o julgamento da grande Babilônia. Ela será julgada. Mas tem algo que faz João assustar. Porque quando ele então é levado pelo Espírito ao deserto, o que ele vê não é o julgamento. O que ele vê é Babilônia com todo o seu poder sedutor. Olha o que está aí escrito no verso 3 ao verso 6. Então João recebe essa promessa do julgamento da grande Babilônia. Mas no verso 3 é dito: e o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e ela segurava um cálice de ouro. Olha só o que ele vê. Ele vê alguém vestida montada numa besta. Que besta é essa? Nós que já estamos aí seguindo na exposição de Apocalipse, para a gente é claro. Olha o que está na página 5 da ordem de culto. Quem é a besta? Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz o seguinte: eu vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Da mesma forma que é descrita essa besta, onde que a grande meretriz está montada. E com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça nome de blasfêmia. Ou seja, quem é essa besta? Essa besta é a mesma besta do Apocalipse capítulo 13. Ela representa então os poderes políticos. Roma, você tem o poderio político de Roma e você tem o poderio sedutor de Roma. Roma, a grande Babilônia, ela simboliza não apenas a corrupção e o poder político que oprime os crentes e querem fazer com que os crentes sejam destruídos e querem matar os crentes, mas Roma também oferece um poder sedutor. Em cima da besta que nós vimos, que emerge do mar, tem uma grande meretriz. E como que essa grande meretriz ela é descrita para a gente? Na página 5 da ordem de culto. Essa mulher é certamente a grande prostituta do primeiro verso. E o fato dela estar montada sobre a besta poderia sugerir algum tipo de controle, ressaltando a influência do império da grande Babilônia sobre a besta. Embora a besta seja o governante político do império, a mulher representa a religião blasfema que seduz as nações e o sistema econômico que as atrai para seu luxo terreno. A cor vermelha da besta provavelmente aponta para o luxo inacreditável do império, percebido no vestido de púrpura e de vermelho da mulher e no linho fino púrpura das mercadorias luxuosas de Roma. A mulher, em 17:4, é descrita em termos de seu luxo impressionante e da sua corrupção moral. Somente a realeza e muitos ricos se vestiam de púrpura, a cor da realeza,
e de vermelho, a cor da riqueza. Ademais, a prostituta estava enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Toda a sua riqueza é uma abominação para Deus, pois ela está associada à sua imoralidade. Então, essa grande prostituta é colocada para nós em termos de poder. Ela, então, tem poder, e não só poder. Ela não só tem poder, mas ela também tem uma taça de ouro. E é interessante a gente pensar o que está dentro dessa taça de ouro. Ela se apresenta com uma roupa finíssima, com uma taça de ouro, mas o que tem dentro da taça de ouro? Dentro da taça de ouro tem coisas, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Nós temos então, no verso 5, o nome escrito na testa. E quando você tem isso, o nome escrito na testa representa de fato quem ela é. Quem então é essa grande prostituta? Está escrito o nome dela. O nome representa quem ela é. E quem ela é? Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A mãe no sentido de que ela concebe, ela promove essas coisas. Ela promove a prostituição. Ela promove com que as pessoas confiem não no Deus verdadeiro, mas em outros deuses, em falsos ídolos. Essa grande prostituta, ela não só é grande prostituta, ela não só não adora o Deus vivo e verdadeiro, mas ela é a mãe das prostitutas, no sentido de que ela promove isso, ela incentiva isso e ela faz com que as pessoas coloquem a confiança não no Deus verdadeiro, mas coloquem a confiança em falsos deuses e de práticas repugnantes da terra. Vocês lembram em Apocalipse capítulo 13, quando a besta que emerge do mar foi dada a ela poder para perseguir os santos, para destruir os santos? E é exatamente isso que a gente vê aqui. Olha o que está no verso 6. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Então, essa mulher ela é descrita não só com todo o seu poder, não apenas com toda a sua glória, mas ela também dá de beber às nações da sua prostituição. Ela embriaga os outros, mas ela também se embriaga. Ela se embriaga com o sangue dos mártires. Olha o que está na página 5 da Ordem de Culto sobre esse trecho. A metáfora da embriaguez com sangue ocorre frequentemente no Antigo Testamento e em escritores antigos. Ela retrata a grande alegria com que os exércitos depravados exterminavam as famílias inteiras. A Babilônia embriagou as nações com sua imoralidade. Porém aqui, eles estão bêbados com o sangue dos santos. Há uma associação natural, visto que o vinho tinto se assemelha com o sangue, e portanto a imagem é ainda mais impactante. Remontando ao capítulo 13, verso 7, em que Deus permite a besta atacar os santos e vencê-los. Assim, há 4 aspectos que a Babilônia focaliza aqui. 4 aspectos que a Babilônia focaliza: idolatria, imoralidade, luxo e perseguição. Por que essa grande prostituta ela será julgada? Porque é ela quem bebe o sangue dos santos. O Deus bendito e santo e glorioso, ele vê a aflição do seu povo. O seu povo está sendo oprimido pela grande Babilônia. Eles estão sendo mortos pela besta que emerge do mar. Eles estão sendo mortos por essa mulher que induz a prostituição, e aqueles que não se prostituem com ela, ela assassina e ela bebe do sangue deles. Deus está vendo isso e Deus irá então julgar a grande prostituta. Mas o que João vê não é juízo. O que João vê é essa grande prostituta destruindo a igreja. João vê essa grande prostituta se embriagando com o sangue dos mártires. João tem uma promessa, o anjo diz: João, eu vou mostrar para vocês o juízo da grande prostituta. A grande meretriz será julgada. Então João olha e ele vê uma mulher montada sobre a besta. E essa mulher, toda cheia de pompa, toda cheia de poder, destruindo os santos. É isso que João vê. E por isso João se admira. Meus irmãos, é isso que acontece no tempo presente. No tempo presente, a igreja é oprimida, destruída, perseguida, mas o Cristo virá em favor do seu povo. Todo pecado será julgado e o nosso bendito Cristo enxugará dos olhos toda lágrima. A questão, meus irmãos, então, é como nós temos visto em Apocalipse,
de forma reiterada é onde nós estamos e onde está o nosso coração. O nosso coração está no Cordeiro, ainda que por um pouco de tempo é necessário que nós sejamos contristados. Nós não temos aqui morada permanente, nós somos peregrinos em terra estranha, nós não pertencemos a esse mundo. A oração que o Robson trouxe hoje, Jesus dizendo: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do maligno, os proteja do maligno. Nós aqui encontraremos privações, perseguição, e pode ser que a grande prostituta e o sistema maligno deste mundo quer nos destruir. Então João fica chocado. Olha o que acontece no a segunda parte do verso 6. Quando eu vi, fiquei muito admirado. Eu fiquei muito admirado. Então nós entramos na terceira parte do nosso sermão, onde que o anjo vai interpretar essa visão. Primeiro, é importante que esteja clara a visão que João tem. Qual é a visão? João, ele é levado a um deserto. E nesse deserto ele vê uma grande prostituta sentada sobre uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele vê isso e montado sobre essa besta ele vê a grande prostituta. E essa grande prostituta está destruindo as pessoas, embriagando as pessoas com o vinho da sua prostituição. Ou seja, o mundo está vendido sobre o pecado. Há pecado neste mundo. Mas ele também vê essa mulher se embriagando com o sangue dos santos. E quando João vê isso, ele fica admirado. E agora, nessa terceira parte, o anjo então vai explicar cada detalhe dessa visão. Primeiro, o verso 6b e 7, que é a confusão de João, que resulta na explicação do anjo. Quando vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. João, então, ele fica espantado. Está na nossa ordem de culto. João fica espantado com grande espanto. É literalmente isso. Ele fica, como assim? Ele fica assustado, porque ele tem um juízo, ele tem a notícia de que a grande prostituta seria julgada, mas ele vê a grande prostituta destruindo e se embriagando com o sangue dos santos, daqueles que têm o testemunho de Jesus. Então João fica espantado com grande espanto. Exatamente esse é o termo. Essa é a raiz que aparece no verbo e no substantivo grego e é usada frequentemente no Novo Testamento para o espanto que as pessoas sentem diante de obras grandiosas, como os milagres de Jesus. Quando Jesus fazia milagres, as pessoas ficavam espantadas. Esse mesmo termo. Aqui ele indica admiração pela visão incrível e, ao mesmo tempo, confusão diante da imagem. João foi informado pelo anjo de que veria o julgamento da Babilônia, mas em lugar disso, ele se depara com o luxo, a glória e o aparente triunfo dela. Ele está perplexo e horrorizado. Mas o anjo diz para o João: João, por que você se espantou? Por que você se espanta? A mensagem, em certo sentido, é a seguinte: Deus é soberano sobre tudo isso. E o triunfo temporário da grande Babilônia já foi predito no capítulo 13. É como se o anjo estivesse dizendo para João: João, por que você está assustado? Já foi dito no capítulo 13, eu estou repetindo a história, já foi dito no capítulo 13 que durante um período a besta que sobe do mar vai perseguir a igreja. Mas você já viu nos capítulos subsequentes que o cordeiro se coloca diante do mar junto com 144 mil. E o cordeiro destruirá a besta, o dragão e o falso profeta. Você não precisa ficar espantado sobre tudo isso. É como se o anjo estivesse dizendo: João, descanse na soberania de Deus. Deus vai vindicar a sua causa e Deus vai julgar a grande prostituta. Nós temos então o versículo 8. No versículo 8, o anjo começa a explicar a João a visão que ele tem. Ele diz o seguinte: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era e agora já não é, entretanto virá. Então a primeira coisa que o anjo explica para João: João, essa besta que você viu, ela era e já não é. Você tem uma paródia
que a besta tenta fazer em relação ao Cristo. De diversas formas, o Cristo é retratado como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E a besta, então, ela se coloca e o anjo explica para a besta é aquela que era, e já não é. Só que ele diz algo muito interessante no final, ele diz, ela era, agora não é, entretanto virá. O que significa isso? Nós vemos no capítulo 12, onde que Satanás, ele tinha uma prerrogativa jurídica para acusar o povo de Deus. É como se Satanás dissesse diante de Deus, Deus, por que o Senhor poupa esse povo? O Senhor disse que no dia que esse povo comesse do fruto, eles iriam morrer. Por que que o Senhor não destrói esse povo? Esse povo deve morrer. A consequência do pecado é a morte. Por que que você não traz juízo para esse povo? E Satanás, então, tinha uma prerrogativa jurídica para acusar o povo de Deus. Ele é, de fato, o acusador, aquele que acusa o povo de Deus. Enquanto Cristo não morreu por nós, Satanás tinha o direito de acusar Deus baseado na própria lei de Deus. É a própria lei de Deus que dizia que quando o homem comesse do fruto, ele deveria morrer. E por que que Deus poupa o homem então? Satanás então acusa Deus baseado na própria lei. Mas Cristo se faz carne. O Verbo se faz carne, habita no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Ele assume a nossa natureza, ele se une conosco por meio do sangue da nova aliança, e por meio do sangue da nova aliança, ele paga o preço e ele morre por nós. Agora o Cristo, ele diz, o que a minha noiva devia? Qual que era a dívida que a minha noiva tinha? A dívida era o pecado, e a consequência do pecado era a morte. Então Cristo, uma vez que ele se une conosco, ele diz, o preço era a morte, eu morri. Eu me entreguei pelo meu povo. Eu dei a minha vida pelo meu povo e eu comprei o meu povo. O meu povo pertence a mim e neste momento, a besta que era, ela já não é mais. Cristo na cruz, ele triunfou, ele despojou os principados e potestades. O que é despojar? Ele tirou as armas. Ele tirou o poder que Satanás tinha para nos acusar. Satanás não pode mais acusar o povo de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Cristo despoja. E aquele inimigo que antes tinha um poder, ele era, agora ele não é mais. Só que é interessante, que é dito algo a mais em relação à besta. Ela era, ela não é mais, mas ela há de vir. Olha como termina. João está dizendo, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Então ela vai subir do abismo. Ela ainda vai tentar, mais uma vez, se opor ao povo de Deus. Mas ela caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando eles virem a besta. Não tem lá no capítulo 13, onde que todos ficam admirados quando eles virem a besta? Porque ela era, agora não é. Ela imita a Cristo com uma ferida mortal, e essa ferida mortal é curada. Ela era e agora não é, entretanto ela virá. Como assim? Entretanto, como assim ela era, ela não é, entretanto virá? E agora João vai dizer, o anjo vai dizer para João, agora é necessário mente sábia. Agora é preciso sabedoria para que você entenda isso. E ele vai continuar explicando, e a segunda explicação que ele dá é sobre a interpretação das 7 cabeças. O que são as 7 cabeças que a besta tem? Verso 9 ao verso 11 diz o seguinte, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. A primeira coisa para a gente entender Apocalipse, uma imagem, ela não necessariamente significa uma coisa só. Significa várias coisas. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Ele diz, as 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. É dito que Roma, ela foi criada a partir de 7 montes. Então, é claramente uma alusão aí a Roma. Mas, como nós temos visto em Apocalipse, o número 7 significa o quê? Completude. Então, essa besta e essas 7 cabeças que a besta tem são 7 colinas nas quais está sentada a mulher. A besta tem 7 colinas, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. A mulher,
A grande Babilônia, ela está sentada sobre todas as colinas. O número 7 representando a totalidade, ou seja, Babilônia é todo mundo. Babilônia é todo o sistema que se opõe à Nova Jerusalém e à igreja. Portanto, Babilônia é Babilônia. Babilônia foi o Egito, Babilônia foi a Síria, Babilônia foi Roma, Babilônia foi a Alemanha, na época de Hitler. Babilônia é todo o sistema e todo o governo que se coloca contra o Cordeiro, que se coloca contra a igreja. Nesse sentido, Brasil é Babilônia. Ou vocês acham, nós que somos patriotas, e nós podemos dizer assim, pensa, aqueles que habitavam em Roma dizem, não, mas Roma tem muitas coisas boas. Roma tem inclusive a Pax Romana, né? E ela então libera aí cultos diferentes. Basta que você queime incenso para o César, mas assim, ela libera todas as coisas. Então Babilônia, Roma tem muita coisa boa. E a gente diz disso, nossa nação tem muita coisa boa, mas você realmente acha que o governo do nosso país está interessado em promover a causa do evangelho? O que acontece com as coisas que são promovidas pelo governo? Né? Muitas delas. Há coisas boas, sim, mas muitas delas são coisas que afrontam a nossa fé, que vão contra a nossa fé, que promovem Babilônia. Nesse sentido, Brasil é Babilônia. Nesse sentido, todo governo que se coloca contra o Cordeiro e que exige a nossa lealdade acima de qualquer coisa é Babilônia. E Babilônia será julgada. E Babilônia são 7 colinas. O mundo todo é Babilônia. É isso que significa. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. Ou seja, está no mundo todo, está em todos os lugares. Mas também são 7 reis. E aí é muito interessante. Ele diz, são 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando ele surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Muitos compreendem essa interpretação do anjo. O anjo diz, olha, os 7 reis são 5 que já caíram. Já caíram é um eufemismo para que já passaram, já morreram, já foram. Então muitos interpretam como 5, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Um que agora é. Quem que então representa agora a Babilônia? É a Roma. Um que agora é o 6º. O império atual. E o 7º e o 8º seriam impérios futuros, governos futuros, que iriam então reverberar o governo e as premissas da Babilônia. Só que o que nós temos visto é que números em Apocalipse dificilmente são literais. Muitos estudiosos acreditam que os números não deveriam ser associados a reis ou a impérios reais, mas são símbolos apocalípticos, com o número 7 significando os reinos deste mundo estão completos. Essa opção estaria de acordo com o uso do número 7 por todo o livro em obras extra-bíblicas. Então, o que significa de fato essas 7 cabeças? Significa o governo de Babilônia em todos os tempos. 7 cabeças, são 7 colinas, mas também são 7 reis. 7 colinas representando todo o mundo e 7 reis representando todos os reis do mundo, todos aqueles que se opõem ao ensino de Cristo. E nós veremos o que acontecerá com essa grande Babilônia. Agora, a última coisa que o anjo interpreta para João está do verso 12 ao verso 14, a interpretação do 10 chifres. Se nós interpretamos as 7 cabeças, o que são então os 10 chifres? Verso 12, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto à besta. Eles terão um único propósito. Então, esses reis são reis que não receberam reino. E aí, muito provavelmente significa Roma com seus vassalos. Por exemplo, Herodes era um vassalo. Ele não era rei, mas ele vivia como rei. Ele era um representante de Roma. Então Roma tinha vários vassalos. Visto que Roma dividiu seu império em 10 províncias, é comum supor que eles sejam governantes das 10 províncias. Entretanto, é melhor ver o pano de fundo aqui, na prática romana de designar reis vassalos
em vários territórios e províncias conquistados. Então, é como se esses 10 reis são reis que não têm reinos. É o poderio de Roma espalhado por todo o mundo. É a representatividade de Roma, a representatividade da Babilônia em todo o mundo. E o que esses reis querem fazer? Esses reis têm um único propósito. E qual que é o único propósito dos reinos deste mundo? O único propósito que eles têm, verso 13, é dar o seu poder e a sua autoridade à besta. Aquela besta que era, que já não é, mas que virá. Quando esses reis e as autoridades do mundo entregarem o poder à besta, representando aí o anticristo, é isso que eles querem fazer. Eles têm um único propósito: darão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão com ele os seus chamados santos, escolhidos e fiéis. Então, o jogo é invertido. Se antes você tinha Babilônia devorando e se embriagando com o sangue dos mártires, agora nós temos Babilônia com todo o seu poder mundial, com toda a sua influência mundial. E aí nós não precisamos necessariamente pensar em um governo mundial. Não tem? A gente pensa assim, em um governo mundial. Não precisa necessariamente ser um governo mundial. Mas os governos mundiais, eles podem se aliar em uma única ideologia. Em uma ideologia que é contra o Cordeiro. Então, não é necessário que tenha apenas um único representante. A gente pode ter 10 reis entregando e servindo a uma única ideologia. E o objetivo dessa única ideologia é destruir o povo de Deus. É destruir o Cordeiro, mas aqui nós temos a inversão. Porque eles se levantam contra o Cordeiro. E aí nós teremos nos próximos capítulos como que o Cordeiro triunfa. E nós teremos então a descrição do triunfo da igreja. Mas aqui é apenas um versículo. Nós temos dizendo que eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão com ele quem? Os chamados, escolhidos e fiéis. Nós venceremos junto com o Cordeiro. E aí, último ponto do nosso sermão, a guerra civil, a destruição da prostituta. Se nós temos Edmundo confiando na feiticeira branca, achando que ele era um aliado, que a feiticeira branca era uma aliada de Edmundo na busca pelo prazer. Se nós muitas vezes achamos que nos aliando ao mundo e buscando prazer de forma irrefreada, nós obteremos prazer, nós veremos agora o fim dessa mensagem que amarra qual é o fim daqueles que seguem a grande prostituta e daqueles que seguem os seus prazeres. A grande prostituta, ela é destruída pelo seu próprio pecado. Qual que é a devoção do seu coração? O que você ama acima de qualquer coisa? Essa coisa é o seu Deus. E se essa coisa pela qual você devota a sua vida, pela qual você gasta o seu tempo não for Deus, é essa mesma coisa que vai te destruir. Por mais paradoxal que seja, aquilo que mais nós amamos, a parte do Cordeiro, é aquilo que vai nos destruir. Pense, por exemplo, em alguém que se entrega aos prazeres da comida. Ele se entrega aos prazeres da comida e ele então come e ele vive por conta da comida. E de forma paradoxal, essa pessoa encontra menos prazer na comida. Ela não consegue isso. É muito interessante, alguns estudos são feitos de pessoas que são obesas e pessoas que são normais. Então, essa pessoa, ela come, ela se entrega à comida, porque a comida é o prazer dela. Então, ela se entrega, então ela come uma coisa, ela não sente prazer. Ela vai sentir prazer lá no final, e é um pico de prazer pequeno, e depois ela não encontra alegria nisso. Você tem várias disfunções alimentares vindo de pessoas que amam a comida, como bulimia, etc. Então, quanto mais você se entrega a algo, isso vai destruir você. Por exemplo, uma outra bênção, ou como nós vimos, né? O vinho. O vinho é uma bênção. Mas as pessoas que se entregam ao vinho não encontram no vinho prazer. As pessoas que se entregam ao vinho encontram no vinho devassidão, destruição. Elas destroem a si mesmas, elas destroem a sua família, ela vive por conta do vinho. Ela trabalha para obter o vinho. E quando ela
ela então consegue aquilo destrói ela e acaba com a vida dela. Da mesma forma com todos os outros prazeres. O dinheiro, pessoas entregam a vida para conseguir dinheiro e nunca o dinheiro é suficiente. Quanto mais elas buscam dinheiro, mais elas querem o dinheiro, mas na noite escura da alma o dinheiro não vai poder salvá-las. Pessoas que entregam sua vida em busca do prazer sexual. Elas acham que encontrarão prazer sexual se entregando, vivendo de forma irrestrita sexualmente. E elas vivem de forma irrestrita sexualmente. E a consequência disso é o próprio juízo e destruição, não só dela, mas da família dela e de todas as pessoas. Porque o pecado, ele sempre destrói tudo que está ao redor dele. O pecado sempre tem consequência. E qual é o fim, então, da grande prostituta? Qual é o fim daquela que seduz, que se entrega com pompa, com poder, com ouro, com riqueza? Tudo isso passa. E a grande prostituta, ela é destruída por aquele que ela se entrega. Olha o que está aí no verso 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, o verso 15 reforça esse aspecto da Babilônia não apenas como uma cidade, mas como um conjunto de cidade. Olha só, como uma representação de todas as cidades, de todas as culturas. As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são o quê? Povos. A prostituta, ela tem influência sobre vários povos, sobre línguas e nações. Povos, multidões, nações e línguas. Verso 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Primeiro, quem são os 10 chifres? Os 10 chifres são 10 reis que se levantam sobre a terra, representando a totalidade de reis, vários reis que entregam o seu poder ao anticristo. Então, a besta e os 10 chifres, ou seja, o anticristo e aqueles que deram poder para o anticristo, eles odiarão a prostituta. Eles apenas usaram a prostituta. É exatamente isso que uma prostituta é. Uma prostituta, ela é apenas usada. Ela não é amada verdadeiramente. Ela tem pompa, ela tem poder, mas o que tem para ela é ódio. Eles a levarão à ruína, a deixarão nua, isso expõe a vergonha dela. Ela será humilhada. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. É exatamente isso que o seu ídolo vai fazer com você. É exatamente isso que Satanás faz com aqueles que o adoram, com aqueles que não adoram o Cordeiro. Satanás, ele possui alguém, os demônios possuem alguém, mas eles não querem o bem daquelas pessoas que ele possui. Ele quer a destruição dessas pessoas. E nós já vimos isso em Apocalipse e em outras áreas. Eu vou ler aqui um trecho do comentário que aponta para essa realidade. Pois, olha só, que está aí na página 6 da Ordem de Culto. O ódio que os poderes do mal têm por seus seguidores já fora revelada na quinta e na sexta trombeta, em que os gafanhotos demoníacos torturaram seus seguidores. Satanás e seus anjos caídos não têm amor pelos seres humanos, que são criados à imagem de Deus. Esse é o pano de fundo da cena aqui, quando a besta e seus reis vassalos se voltam contra a prostituta, a grande Babilônia, e a destroem. Esse era, de fato, um dos grandes temores de Roma, pois, se os seus reis vassalos se unissem contra ela, conseguiriam realizar o que Aníbal não foi capaz de fazer, a invasão bem-sucedida de Roma e a sua destruição. No final, a grande cidade, a grande Roma, ela com todo o seu poder, e ela leva as pessoas à dissolução, à embriaguez e a viver contra Deus, ela verá esse mesmo sistema que ela erigiu se levantar contra ela e destruí-la. Porque, meus irmãos, é exatamente isso que o pecado faz. O pecado nunca pode nos satisfazer. O fim do pecado, se o título da nossa mensagem hoje é o fim da grande meretriz e o fim de todo amor idólatra, nós temos a resposta. E nós, então, encerramos com essa resposta. Qual é o fim da grande meretriz? Qual é o fim de todo amor idólatra? O fim da grande meretriz, o fim de todo amor idólatra é a destruição. E é o amor idólatra que vai nos destruir.
Portanto, a mensagem de hoje é um convite para que você se livre de toda idolatria, para que você coloque o seu coração e você entregue a sua vida, para que você ame não aquele que vai te destruir, mas para que você ame aquele que te ama. Não entregue a sua vida a alguém que vai destruir você. Não seja como a prostituta que se entrega a prazeres, esses mesmos prazeres que irão destruí-la. Todos os prazeres, a parte do Deus vivo e verdadeiro, irão destruir você. Vai acabar com a sua vida. E é muito interessante que aqui nós não temos um juízo de Deus. Não é Deus que está trazendo o juízo, mas é o próprio pecado que é o juízo. O próprio pecado, não amar a Deus acima de toda coisa, já é o juízo e já é a destruição. O seu pecado não pode satisfazer. Só tem um amor que pode satisfazer o seu coração, que é o amor de Cristo. Entregue-se a esse amor. Não entregue o seu coração a falsos amores, porque o fim de um falso amor é sempre desilusão. Um falso amor sempre vai levar à desilusão. Um falso amor sempre vai levar à morte. Meu irmão e minha irmã, o convite da mensagem de hoje é para que você ame verdadeiramente. Mas para que você não ame o manjar turco e não ame a feiticeira branca, mas para que você ame Aslan, aquele que está disposto a morrer por você. Nenhum dos nossos ídolos se entregaram por nós. Apenas o nosso bendito Cristo entregou a vida dele por nós. E nós somos o povo que reconhece que Jesus se entregou por nós. Logo, nós também nos entregamos. Nós também nos rendemos a esse Cristo. Nós também amamos esse Cristo com todo o coração. Nós não temos compromisso com a grande meretriz. Nós não temos compromisso com Babilônias. O nosso compromisso é com o nosso Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu por nós e aquele que é o nosso bendito e maravilhoso Salvador. Eu gostaria que você refletisse sobre como o seu coração tem sido levado, a que tipo de deuses o seu coração tem sido levado, e para que você coloque o seu coração no Cristo, porque todo falso amor vai levar à destruição. O fim de Babilônia, da grande meretriz, o fim de todo amor idólatra é a destruição. E eu não quero que você seja destruído. Eu quero que você tenha alegria no Cristo e que você encontre no Cristo razão para viver, porque Ele é a nossa própria vida. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Nós vamos então orar. Pedir que Deus nos ajude e nos abençoe. Vou dar um tempo para que você consiga olhar para dentro de si, pensando em quais têm sido os seus amores, e para que você peça para que o seu amor seja o seu Cristo que se entregou por você. Vou dar um tempo, então nós iremos orar juntos. Bendito Deus, a nossa oração é que o Senhor resgate o nosso coração para o Senhor. Nós não queremos amar a grande prostituta. Nós não queremos amar Babilônia. Nós não queremos amar a feiticeira branca. Nós não queremos amar o manjar turco. Nós não queremos amar o dinheiro. Nós não queremos que o dinheiro seja o nosso Senhor. Nós não queremos que a estética seja o nosso Senhor. Nós não queremos que o poder, que o sucesso, que o desejo por reconhecimento, que a busca pelo prazer que Babilônia pode oferecer seja o que nós buscamos de fato, Senhor. Mas nós queremos ser conquistados por um amor maior. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus. Nós queremos chamar, Senhor, com toda a nossa força. Nós não queremos ter parte com Babilônia. Nós não somos a grande meretriz. Nós somos a tua igreja, a noiva do Cordeiro. E queremos
entregar ao Senhor e única e exclusivamente ao Senhor as nossas vidas e tudo que temos e somos. Senhor, nos ajude a te amar acima de toda e qualquer coisa. Nos ajude a tirar do nosso coração cada resquício de idolatria, que nós possamos te amar, Senhor, acima de qualquer coisa, acima da nossa própria vida, porque o Senhor é a nossa vida. Ajude a sua igreja a se manter pura, que todos estes que me ouviram hoje possam se comprometer com o Senhor e encontrar no Senhor descanso, paz e esperança. Nós agradecemos pela tua bondade infinita e oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, agora nós iremos participar do banquete